like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Queria convidar vocês a fazerem parte do meu grupo gratuito no Telegram, dicas diárias para deixar você na cara do gol em relação a odds esportivas. Se quer encontrar odds desreguladas, as melhores opções do mercado, basta clicar no link no comentário fixo ou na descrição do vídeo, você vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram. Basta me seguir por lá e automaticamente as dicas já chegam de graça. Combinado? Agora sim, bora registrar que Joaquim Lavega é novo reforço do Curitiba, atacante de 20 anos de idade que pertence ao Fluminense, empréstimo até o fim da temporada com opção de compra estabelecida. Já Brenner e Aboubakar estão sendo especulados no Vasco. Renegociação em relação ao Brenner um pouco mais antiga, o jogador foi sugerido ao Cruz Maltino, ele tem o mesmo empresário de Fernando Diniz, ambos são representados por Juliano Bertolucci. A verdade é que o Brenner não conseguiu vingar no FC Cincinnati e está fora dos planos da Udinese, até por isso o time italiano sugeriu que o atleta atue em alguns clubes brasileiros. Aquele que demonstrou maior interesse foi o Vasco, as tratativas deram uma bela avançada e a ideia Cruz Maltina é fechar com o jogador por empréstimo de 6 meses ou um ano, isso ainda está sendo debatido entre as partes. Só para completar, registrar também que nesse sábado surgiu a informação de que Aboubakar foi oferecido ao Cruz Maltino. Nem Fernando Diniz, nem Felipe, muito menos o presidente Pedrinho, tem uma posição firmada sobre o camaronês de 33 anos de idade que foi jogar no Azerbaijão, num time de metade da tabela, temporada atual de 13 jogos e 3 gols marcados. Você prefere Aboubakar ou Brenner para jogar no Vasco? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Fluminense animado em tirar mais uma das estrelas do Galo. Arana já foi contratado, anunciado e apresentado. Agora o novo alvo é Hulk. Dá para dizer que o Fluminense e o Hulk conversam há alguns dias, mas nos últimos dias, especialmente depois da virada do ano, houve uma série de evoluções nas tratativas a ponto de existir otimismo no Fluminense. O Flu se pega muito ao fato de que o Hulk, para continuar no Atlético, vai ter de lidar com Jorge Sampaoli, alguém que não pretende contar com um atacante. Em contrapartida, no Fluminense, todo mundo é super a favor da sua contratação. Mas para sair do Galo, onde é ídolo e tem mais um ano de contrato, o Hulk exige uma compensação financeira interessante. O negócio com o Grêmio não avançou porque o Hulk chegou a pedir, por meio de seus representantes, 3 milhões de reais livres de impostos. No Galo ele tem direito a 2 milhões e 200 mil reais brutos. O Hulk já percebeu que essa pedida está fora da realidade dos clubes brasileiros e as tratativas com o Fluminense são diante de cifras bem inferiores a 3 milhões de reais livres de impostos. Repito, o Fluminense demonstra otimismo na contratação do Hulk. E eu já havia contado para vocês que se o Hulk fechar com algum clube brasileiro, o Atlético promete não criar dificuldades, liberando o jogador até para garantir essa economia de 2 milhões e 200 mil reais de um atleta que não faz parte dos planos do treinador. Quero contar agora que o Palmeiras encaminhou a saída de um atleta que não vingou no ano passado. O Palmeiras gastou bem mal com o reforço, você vai lembrar dos 703 milhões de reais investidos em 12 contratações, um dos piores negócios, Mikael, adquirido junto ao Houston Dynamo na oportunidade de 30 milhões de reais. O problema é que a moeda estrangeira se valorizou e hoje a negociação do Mikael já ficou na casa dos 35 milhões de reais. Ele termina o ano como reserva e o Palmeiras busca interessados em comprá-lo. Não há proposta de compra, o que surgiu foi uma oferta de empréstimo do Inter Miami, equipe dos Estados Unidos onde joga o Lionel Messi. Esse empréstimo foi apresentado e agradou ao Palmeiras. Inter Miami e Palmeiras discutem termos do negócio. O Palmeiras gostaria de colocar uma obrigação de compra caso metas fossem batidas. O Inter Miami prefere que seja uma opção de compra e se essa história avançar, existe a possibilidade de o Mikael nem fazer parte da reapresentação do elenco marcada para a noite desse domingo. Os jogadores se apresentam de noite para entrarem em jejum e iniciarem exames médicos na segunda-feira. Com a camisa alviverde, o Mikael jogou 28 partidas e uma assistência, não marcou gols. Muito queimado com o torcedor alviverde. A saideira em relação ao Verdão, Marlon Freitas desembarca nesse domingo para se juntar ao restante do elenco na preparação para a temporada de 2026. Hora de falar sobre o Flamengo de olho em um camisa 9 do Sporting. Pelo menos é o que sugerem alguns setoristas do Flamengo nesse sábado. Informação dá conta de que José Boto e Felipe Luiz estiveram em Barcelos na sexta-feira para assistir a Gil Vicente e Sporting, para acompanhar o goleiro do Gil Vicente, o Andrew,
que foi formado no Botafogo, mas também para ver de perto um atacante colombiano chamado Luis Suárez, camisa 9 do Sporting e artilheiro da equipe, 27 jogos, 19 gols e 3 assistências, são 22 participações em gol em 27 jogos. Ele marcou 7 gols nos últimos 5 jogos, vive fase espetacular. O negócio é para lá de complicado, para não dizer impossível. Hoje, o Suárez está avaliado em 20 milhões de euros, mas o Sporting já deixou bem claro que não tem a mínima intenção de negociar, especialmente com o clube brasileiro. Se for para sair, que seja por 30, 35, 40 milhões de euros para algum clube do futebol europeu. Só para completar, Marcos Leonardo também tem sido debatido internamente. O atacante que pertence ao Al Hilal e corre o risco de ficar fora da lista de inscritos do Campeonato Saudita para os últimos 6 meses da temporada, foi oferecido, embora nem seja pelo representante dele, mas por intermediários. O grande problema é que o José Boto, e em especial o Felipe Luiz, entendem que o Marcos Leonardo é mais centroavante, e a busca é por um camisa 9 que também saiba jogar fora da área, casos, por exemplo, do Caio Jorge e também de Luis Suárez. Quero falar agora sobre o Corinthians com informação importante. Durante boa parte do ano de 2025, muitos corintianos debateram sobre a chance de o clube virar uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Foi criada até a SAFiel, grupo organizado por torcedores do Corinthians empolgados com a chance de criar uma SAF em que os próprios torcedores alvinegros seriam os acionistas. Pois bem, o contrato assinado entre Corinthians e Caixa pelo financiamento do estádio em julho de 2022 impede que o Corinthians vire SAF até 2041. Quero explicar esses detalhes para vocês. Vocês vão lembrar que o Corinthians fechou um acordo com a Caixa para o financiamento do seu estádio quando da construção, por conta da Copa do Mundo. O Corinthians não tinha dinheiro para fazer essa construção e usou de recursos do Banco Estatal. Hoje a dívida é de 700 milhões de reais e durante muito tempo o Timão não conseguiu pagar as parcelas do financiamento. Entre março de 2019 e julho de 2022, ou seja, por 3 anos e meio, o Corinthians não pagou qualquer parcela do financiamento do estádio. Até que em 2022 o Duílio Monteiro Alves foi chamado para conversar com dirigentes da Caixa e o pessoal da Caixa cogitou até medidas mais extremas. Foi então que assinou-se um acordo em que o Corinthians fazia uma série de concessões à Caixa, entre elas o repasse de 50% de prêmios, como por exemplo da Copa do Brasil recentemente conquistado. 77 milhões de reais foi a bolada do Corinthians, metade desse dinheiro foi para a Caixa e a Caixa não devolverá essa grana penhorada, faz parte do acordo de lá de trás do Duílio Monteiro Alves. Entre outras coisas, esse contrato que foi descoberto pelo blog do Paulinho aponta que o Corinthians não pode virar SAF até 2041, sob o risco de o contrato atual ser rescindido, obrigando o Timão a pagar de forma imediata todo o dinheiro emprestado. Hoje a dívida gira próxima dos 700 milhões de reais. O que você pensa sobre o tema? Já uso o espaço para comentário. Eu quero muito saber a sua opinião, beleza? E Gabigol, que já treinou com o restante do elenco do Santos na manhã desse sábado, vai custar menos ao Peixe do que jogadores como Bilal Brahimi e Tiquinho Soares. Parece maluquice, mas não é. O acordo entre Santos e Cruzeiro prevê que o Peixe assuma R$1.250.000 por mês do salário do atleta. O Cruzeiro vai ficar responsável pelo pagamento de outros R$2.200.000. Pois bem, com esse R$1.250.000, o Gabigol ganha menos do que o Bilal Brahimi, que custa ao Santos R$1.300.000 por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Já Tiquinho Soares ganha na casa de R$1,5 milhão mensais. Neymar, obviamente, muito acima desses jogadores. Se você somar os salários de Gabigol, Tiquinho Soares e Bilal Brahimi, não dá o custo do Neymar. Importante registrar que o Gabigol fica até dezembro empréstimo gratuito, mas o Santos não pode utilizá-lo em hipótese alguma em possíveis partidas contra o Cruzeiro ao longo da temporada. Por opção do Cruzeiro, também não se criou um valor estipulado para a compra do atleta. Se o Santos, ao final do ano, quiser ficar com o Gabigol, vai ter de se acertar com a Raposa, condições impostas nesse empréstimo bastante interessante para o Peixe, que vai permitir a Juan Pablo Vojvoda contar com uma das melhores duplas de ataque do país, Gabigol e Neymar juntos. Quero falar agora sobre o São Paulo, que colocou um ponto final nas negociações por Gaston Ávila.
Nesse sábado surgiu a notícia de que o zagueiro argentino, que quer jogar no Rosário Central, poderia retomar as tratativas com o São Paulo, caso o Rosário Central não se acerte com o Ajax. São Paulo definiu que não conta mais com esse jogador. Quero dar todos os detalhes a partir de agora. Desde o início do mês de dezembro, o São Paulo estabeleceu tratativas com Gaston Ávila e Ajax, que é dono dos seus direitos econômicos. O Ávila tem 24 anos de idade, é zagueiro e atuou no Campeonato Brasileiro por empréstimo no Fortaleza. O Ávila chegou a dizer sim ao São Paulo. Restava um acordo com o Ajax, que parecia próximo quando o Rosário Central, clube que formou o Gaston Ávila e para o qual ele torce, entrou em contato demonstrando interesse. O Ávila pediu que seus representantes conversassem com o São Paulo para deixar bem claro que a prioridade entre São Paulo e Rosário Central seria voltar para a Argentina. São Paulo agradeceu a informação e decidiu não mais negociar com o jogador. Informação de agora à tarde, pouquinho antes de eu gravar esse vídeo, o dirigente do departamento de futebol do Tricolor colocou um ponto final nas negociações, dizendo que esse assunto está encerrado. Tricolor parte do zero em busca de um outro defensor. Posso te assegurar que o Dória tem sido oferecido insistentemente ao São Paulo. Atleta que já atuou pelo Tricolor e está de saída do Atlas, mas a ideia do Tricolor é buscar alguém mais jovem para a posição. E o Cruzeiro já tem um acordo salarial com o Gerson. Nesse sábado, o pai empresário do atacante, o seu Marcão, esteve em Belo Horizonte para sacramentar o acerto de salário, tempo de contrato e luva. Resta o principal, um acordo entre Cruzeiro e Zenit. Negociações já se arrastam há pelo menos 2 semanas. Já contei para vocês que a primeira oferta do Cruzeiro foi de empréstimo, o Zenit descartou na hora. Como contrapartida, o Zenit pediu 40 milhões de euros. E aí foi a vez do Cruzeiro dizer que não havia menor cabimento comprar alguém por 40 milhões de euros, levando em consideração que esse atleta foi comprado 6 meses atrás por 25 milhões de euros e na Rússia não conseguiu jogar bem. Nesse momento, o Cruzeiro, para fechar com o Zenit, tenta operacionalizar a ida do Jonathan Jesus por 10 milhões de euros e o pagamento de mais 12 milhões de euros. O Zenit insiste em receber 25 milhões de euros. Existe otimismo para que esse acordo aconteça. E uma das partes importantes, que era o convencimento do Gerson, isso já foi resolvido. Gerson, que ganha no Zenit 5 milhões de euros livres de impostos por temporada. Isso equivale a dizer a mais ou menos 2 milhões e meio de reais por mês livres dos impostos. Para jogar no Cruzeiro, ele aceitou uma boa redução salarial. Ele chegaria hoje para ganhar menos do que o Gabigol, que custa 3 milhões 450 mil, embora o emprestado para o Santos, o Gabigol vai ter 1 milhão 250 mil pagos pelo Peixe. Você, torcedor do Cruzeiro, gosta da ideia do Gerson? Ele chega para ser titular absoluto e para jogar ao lado de quem? Quem perde a posição para a entrada do Gerson? Já usa o espaço para comentário para deixar a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.